Olá pessoal, eu vou fazer aqui a resolução da 29 então, tá? Eu não coloquei mais a câmera porque está travando um pouco a minha câmera, então, mas também não vai ser necessário, né? Vocês conseguem acompanhar aí a resolução do exercício. Para a gente resolver então, vamos seguir os mesmos passos, né? De sempre, analisando primeiramente para t menor do que zero, né? Essa fonte aqui, né pessoal, como ela está multiplicada por u dt, para t menor do que zero, eu tenho uma fonte decorrente multiplicada por zero, né, que é um circuito aberto. Tá? Então, se eu redesenhar esse circuito, essa fonte cai fora. Né? Então, eu tenho aqui a tensão de 30 volts, um resistor de 10 ohms. Né? Aqui estaria o meu capacitor, né, onde eu vou obter o meu VC de 0 menos, né, considerando o VC com essa polaridade aqui. Aqui eu tenho o meu resistor de 40 ohms, né, e o meu indutor é um curto-circuito em regime permanente. Né, e a corrente que passa nesse curto seria a condição inicial da corrente no indutor. Tá? Então vocês podem ver aqui que eu tenho 30 volts aplicados sobre 10 ohms. Né? Logo, o meu IL de 0 vai ser igual a 3 amperes. Tá? E o meu VC de 0, né, pessoal? Observem bem que os elementos estão todos em paralelo, né? O indutor, o capacitor e o resistor de 40 ohms. Então, como um capacitor em paralelo com um curto, a tensão no curto é zero, a tensão no capacitor é 0 volts. Tá? E agora, então, eu passo a analisar o meu circuito em 0 mais para obter a derivada da condição inicial. Em 0 mais, a minha fonte decorrente ela entra no circuito, né, pessoal? Então, eu passo a ter esse circuito agora com a fonte de tensão e a fonte decorrente. Tá? Então, redesenhando aqui o circuito, né? Tenho 10 mF, 40 ohms no resistor, 4 Henry no indutor. Tá? E essa fonte decorrente aqui seria de 6 amperes. Né? Para a gente facilitar a resolução desse exercício aqui, pessoal, eu acho interessante a gente transformar essa fonte de tensão em série com resistor numa fonte decorrente em paralelo com o resistor. Tá? Porque a fonte decorrente vai ficar em paralelo com a outra fonte decorrente. Né? Fica uma fonte decorrente de 3 amperes em paralelo com 10 ohms. Né? Então, essa fonte decorrente de 3 amperes em paralelo com a de 6 me resulta numa fonte de 9 amperes. Né? E olhem só, o resistor, né, ele vai ficar em paralelo com essas fontes. E logo ele vai estar em paralelo também com o capacitor, o outro resistor e o indutor. Então eu posso fazer a associação paralela também do resistor de 10 ohms com o resistor de 40 ohms, né, que vai me resultar num resistor de 8 ohms. E aqui agora continuando, né, o redesenho do circuito. Vocês podem observar que em muitos casos vale a pena a gente analisar o circuito e simplificar ele, né, antes de calcular essas derivadas das condições iniciais e também a resposta natural. Né?
Vocês podem, já conseguem enxergar aqui que a resposta natural vai ser de um circuito RLC paralelo. Tá? Então, o meu IL está nesse sentido, né? Logo o meu VL estaria aqui, né? E o meu VC também tem essa polaridade. Logo, o meu IC seria este daqui. Tá, pessoal? Então, agora a gente tem que calcular as derivadas das condições iniciais. Tá? Eu já vou obter diretamente aqui a derivada da condição inicial da corrente no indutor. Tá? O meu D e L D0 mais dt, que vai ser VL D0 mais sobre L. Né? E o meu VL, eu sei que ele é igual ao meu VC, porque os dois estão em paralelo. Né? Então, eu vou ter 0 amperes por segundo. Tá? E a derivada da tensão no capacitor para 0 mais vai ser igual a corrente no capacitor em 0 mais dividido pela capacitância. Tá? Agora aqui eu tenho que analisar esse circuito aqui de cima. Né? Eu sei que o meu IL é 3 amperes, né? Eu tenho uma corrente no indutor de 3 amperes. A corrente no resistor, tá? Se eu analisar essa corrente aqui, ela vai ser zero. Tá? Por que ela é zero? Porque esse resistor está em paralelo com o capacitor que tem 0 volts. Né? Então eu não tenho nenhuma corrente circulando pelo resistor no tempo t igual a 0 mais. Certo? Então, se eu fizer ali a análise nodal, né, eu tenho 9 amperes entrando nesse nó e vou ter 3 amperes saindo e IC saindo. Então, o meu IC tem que ser igual a 6. Né? Então, eu tenho aqui 6 dividido pela capacitância, que é 10 mili. Né? Então, isso aqui daria 600, né? 600 volts por segundo. Certo? Agora eu posso obter também desse circuito a resposta forçada. Né? Então, para t igual a infinito, deem uma olhada nesse circuito aqui, né, o último que foi desenhado. Em t igual a infinito, os elementos vão estar em regime permanente. Né? Ou seja, o meu indutor vai ser um curto-circuito e o capacitor um circuito aberto. Tá? Se o indutor é um curto-circuito, toda a corrente daquela fonte de 9 amperes vai passar pelo indutor. Né? Logo, o meu IL de infinito é igual a 9 amperes. Tá? E, novamente, né, a tensão no capacitor, como o capacitor está em paralelo com o curto, né, vai ser 0 volts. Tá bom? Então, já temos aqui a condição inicial, derivada da condição inicial e a resposta forçada. Certo? Então, a gente vai obter agora a resposta natural. Tá? A resposta natural seria para um circuito RLC paralelo, né? Onde eu tenho vou colocar aqui um RLC paralelo, né? Onde o meu R é igual a 8 ohms, o meu C é igual a 10 milifarad e o meu L é igual a 4 Henry. Tá? No circuito RLC paralelo, então nós temos que o alfa é 1 sobre 2 RC. Tá? Então, meu alfa é 1 sobre 2 RC, né? Que seria igual a 100 dividido por 2 vezes o R, né? 100 dividido por 16. Tá? Seria 6,25. E o meu ômega zero, né, é 1 sobre raiz DLC. Tá? Que seria então raiz de 100
dividido pela indutância aqui, que é 4, né? Que é a raiz de 25, que é igual a 5. Tá? Então, quando eu tenho um alfa maior que o ômega zero, eu tenho um circuito super amortecido. Tá? Então, vocês vão lá na aula 34, né? Para um circuito super amortecido, eu vou ter que a resposta natural é A1 e na S1T mais A2 e na S2T, né? Onde o meu S1, 2 é menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tá? Então, eu vou copiar isso aqui só para a gente ter ali na nossa resolução, né? Vou deixar aqui. Primeiramente, então, vamos obter aqui as raízes, né, que a gente tem que obter em função do alfa e do ômega zero. Tá? Que eu tenho aqui menos 6,25 mais ou menos raiz do alfa ao quadrado, né, seria 6,25 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, né, menos 25. Está 14,0625. Né? A raiz de 14,0625 é 3,75. Tá? Então, 3,75 mais 6,25, eu tenho o S1 igual a menos 10, né? E o menos 3,25, menos 6,25 mais 3,75 vai dar menos 2,5. Tá? Então, a minha resposta natural, né, que eu vou obter ali para a corrente, né, o que está sendo pedido no exercício, né, o meu ILN dt é igual a A1 e na menos 10t mais o A2 e na menos 2,5t. Tá? Então aqui eu tenho a minha resposta natural. Né? A resposta completa, aqui nesse caso, como eu tenho resposta forçada, né? Eu sei que o meu IL dt é igual ao A1 e na menos 10t mais o A2 e na menos 2,5t, né, que é a resposta natural, mais a resposta forçada, que é igual a 9. Tá? Então, aqui agora eu vou precisar obter os valores do A1 e do A2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou derivar a corrente do indutor para poder calcular, então, a derivada da condição inicial. Né? Eu tenho menos 10 A1e na menos 10t. E aqui menos 2,5 A2e na menos 2,5t. Tá? Aplicando então as condições iniciais, primeiramente o IL de 0, né? Seria A1 mais A2 mais 9, né? Isso aqui é igual ao meu IL de 0, que vale 3 amperes. Tá? Então daqui eu tenho que A1 mais A2 é igual a menos 6. Tá? E da derivada da condição inicial, né, o meu DIL de 0 dt, eu tenho aqui menos 10 A1 menos 2,5 A2. Isso aqui vai ser igual a derivada, né, da condição inicial da corrente é igual a zero. Certo?
Então, eu posso aqui dividir por 10 essa função e somar com a de cima, né? Porque daí eu fico com menos A1, né? Menos 0,25A2 igual a zero. Tá? Se eu somar essas duas aqui, então, eu tenho que 0,75A2 é igual a menos 6. Tá? E daqui, então, eu tiro que o meu A2 é 8. Menos 8, quero dizer. Então, A2 igual a menos 8. Certo? Então, se o A2 é igual a menos 8, meu A1 vai ser igual a 2. Né? Ali pela primeira equação. Agora que eu tenho os valores do A1 e do A2, né, eu consigo representar a resposta completa, né, meu ILDT, que vai ser igual, então, ao A1, né, que é 2e na menos 10t, mais o A2, que é menos 8e na menos 2,5t, mais 9, que é a resposta forçada. Tá, pessoal, que fecha lá com a nossa resposta.